Amém, queridos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal da IBN Aliança Porto Velho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus. Queridos, eu peço em nome de Jesus que você vá se levantando no seu lugar. Fique de pé, pegue sua Bíblia. Agradeça a Deus por estarmos juntos, por estarmos aqui. Você está na sua casa, mas como eu falo, nós estamos conectados através do Espírito Santo. Por isso, pegue sua Bíblia, abra em Lucas 4, versículo 8. Satanás levou Jesus ao lugar mais alto da terra e mostrou a ele os reinos, todos os reinos, o seu poder e a sua glória. E falou para Jesus que somente ele adorando a ele receberia tudo aquilo. Mas Jesus deu uma resposta a Satanás, e essa resposta ela vem, tem que estar nos nossos ouvidos todos os dias. Ele respondeu assim: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ele é o único que deve ser cultuado. Nós podemos até admirar a uma pessoa, nós podemos até contemplar a formosura da criação do Senhor, mas jamais adorar e cultuar, porque isso somente Deus merece, porque tudo foi criado por Ele. O céu, a terra e tudo que nela existe foi o nosso Deus que criou. Por isso toda adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão deve ser dada ao Senhor, porque Ele sim é digno de ser louvado. Amém, queridos? Então nessa noite eu peço que você esteja com seu coração assim, cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por você, por tudo aquilo que Ele está fazendo e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. São coisas maravilhosas que Ele tem reservado para nós. Por isso se levante, você já está de pé, se levante se você não está, e que você possa nesse momento pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Você está em casa, você está com a sua família, né? Você está com seus filhos, com seu esposo. Se você estiver sozinho, pegue na mão do Espírito Santo de Deus, creia que Ele está aí com você, pegue na mão, feche os seus olhos, coloque a sua mente e o seu coração totalmente conectados a Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite para te glorificar, para glorificar o nome do Senhor Jesus, para adorarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, para cultuarmos esse Deus que nos deu a vida, que nos proporcionou através do sacrifício de Cristo a vida eterna. Eu peço em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa adentrar os lares nessa noite, que mais uma vez o Senhor possa levar transformação, restauração, cura, libertação e salvação àqueles que necessitam, em nome de Jesus. Toma cativo, Pai, os pensamentos, toma cativo o coração, que nada nessa noite venha impedir os teus filhos de receber o alimento que o Senhor já preparou para eles, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos e agradecemos. Amém, queridos. Glorifique a esse Deus, aplauda o Senhor com alegria. Saiba que Ele está aí com você. Saiba que Ele tem uma palavra poderosa para você nessa noite. E que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Quero agradecer a pastora Dalzirene por, através da direção do Espírito Santo de Deus, nos trazer essa oração poderosa. E eu quero, neste momento, mais uma vez, agradecer a você que está conosco nesse domingo, primeiro domingo do mês de julho, nos acompanhando através do canal, da nossa igreja. Talvez você ainda não me conheça, mas eu sou o pastor Alexandre, aqui da Igreja Batista Nacional Aliança de Porto Velho. E eu quero neste momento abraçar a todos vocês que estão participando conosco, abraçar a todos vocês que, assim como eu, estamos assim com muita saudade no coração, mas nós cremos que tudo está no controle de Deus, e o mais rápido possível nós estaremos aqui juntos no templo, cultuando, adorando e glorificando a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de mim e de você todos esses dias. E neste momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Amém? Está escrito na palavra do Senhor: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, que você venha edificar a nova natureza em Cristo Jesus
e fortaleça os seus irmãos. Senhor, neste momento, Senhor, nós apresentamos a Tua igreja, nos apresentamos como Teus servos e declaramos, Senhor, que Tu és o pastor supremo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a nossa necessidade da Tua presença em nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, a necessidade da presença do Teu poder, da Tua graça, Senhor, neste momento. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo, essa palavra, Senhor, venha ao coração dos Teus filhos, para trazer, Senhor Deus, revelação, para trazer restauração, para trazer cura, Senhor, para trazer salvação eterna. É que eu te peço e agradeço neste momento tão especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meus queridos amados, nesse capítulo de Lucas 22, a partir do verso 07, a palavra nos mostra que Jesus envia Pedro e João, dizendo assim: vão preparar a refeição, a ceia, a Páscoa. E ouvindo isso, os seus apóstolos saíram e seguiram as orientações de Jesus e encontraram tudo aquilo que Jesus lhe havia dito e ordenado. A palavra nos fala também aqui, em Lucas 22, 14 e 16, que quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Amém? E logo em seguida, no versículo 21, Jesus declara que um dos apóstolos que estavam sentados ali à mesa com ele, haveria de lhe trair. E isso, neste momento, gerou uma grande discussão, e os discípulos começaram o quê? A perguntar entre si qual deles iria fazer isso, iria trair Jesus. E além disso também surgiu uma outra discussão entre esses próprios discípulos acerca de qual deles era considerado o maior entre eles. Então Jesus, continuando a sua ministração, continuando o seu sermão, lhe disse, Lucas 22, 25 e 27, o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não, é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E Jesus continuou o seu sermão, discipulando todos ali. Mas de repente, num determinado momento, Jesus olha para Pedro e diz, como nós acabamos de ler lá em Lucas 31, 32, capítulo 22, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Meus queridos, eu queria perguntar a você, o que você faria se você tivesse andado 3 anos ao lado de Jesus Cristo, sendo discipulado, sendo ensinado, tendo recebido poder para curar enfermos e expulsar demônios, como está lá em Lucas 9, 1, 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que você faria? E se você tivesse andado sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, como está escrito lá em Mateus 14, 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E depois de tudo isso que você viveu,
o que você faria se você ouvisse de Jesus a seguinte frase: que você precisava se converter? O que você faria? E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro ouviu. E ainda mais estranho foi ouvir Jesus dizer sobre o que Satanás teria pedido para fazer com ele. Ou seja, peneirá-lo, moê-lo, como se faz com o trigo. Mas você pode me perguntar: mas pastor Alexandre, como é que funciona esse moer, esse ser peneirado como um trigo? Meus queridos, os grãos de trigo, eles passam por um processo trabalhoso até estarem prontos para produzirem outros alimentos. Primeiramente, o joio é separado do trigo e de toda a erva daninha, de toda a impureza, ficando somente aquele grão sadio. Esse trigo passa por um período de 12 a 14 horas de molho, até que aquela casca se desprenda e esse produto fique somente o grão puro e preparado. Começa então o processo de moagem e, consequentemente, o processo de peneiração. Cada vez que esses grãos são submetidos a um cilindro para essa moagem, eles sobem para um tipo de peneira diferente, descendo para outro cilindro, e assim sucessivamente, até passarem por 5 tipos de moagens e finalmente se tornarem uma farinha. A violência e a repetição desse processo ilustra muito bem, meus amados, o desejo do inimigo, o desejo de Satanás sobre a vida de quem busca se santificar e permanecer nos caminhos de Deus. No entanto, vem a boa notícia. Assim como nós, Pedro tinha Jesus Cristo como intercessor. Pedro, ele sequer sabia o que se passava na esfera espiritual ao seu respeito, sobre a sua vida. Antes mesmo que viesse a saber, Jesus já havia providenciado a intercessão pelo seu discípulo. E é muito interessante, nós acabamos de ler e notar que Jesus não intercede para que Pedro não seja peneirado, mas para que a sua fé não desfaleça enquanto ele passa pelas provas que ele veria enfrentar durante seu ministério. O que eu quero dizer para você, meus queridos, que nós estamos passando por atribulações, nós estamos passando por momentos difíceis, mas todos nós seremos peneirados pelo inimigo. E é importante que isso aconteça. Isso nos faz crescer, isso nos faz amadurecer e aprender a depender exclusivamente de Deus, de Cristo Jesus, e não confiar em nós mesmos, e não confiar na nossa força, no nosso intelecto, na nossa inteligência. Meus amados, enquanto Jesus observava Simão Pedro, ele enxergava além das dificuldades. Enquanto Jesus olhava para Pedro, ele enxergava, ele observava além das provações. Ele observava além da inquietude que aquele discípulo estava enfrentando. Jesus, ele contemplava aquele reino espiritual e percebeu que a raiz desses conflitos eram os ataques constantes e bem planejados pelo inimigo, com a intenção de destruir a vida e o ministério de Pedro. E eu creio que você, como um bom leitor da Bíblia, da palavra, sabia que Pedro era uma pessoa que tinha uma indecisão, que demonstrava uma indecisão muito grande, que ele tinha dificuldade para decidir, era um homem hesitante. Pedro, ele mostra uma grande fidelidade, firmeza na fé e amor para com o seu mestre, para com Jesus.
Ele era cheio de zelo e entusiasmo, embora muitas vezes se deixava influenciar pelos fatores externos, por aquilo que estava ao seu lado, pelas dificuldades, pelos problemas. Ele era fraco diante das adversidades. E Pedro continuou com aquele seu caráter assim irresoluto, né? Não obstante a sua fidelidade ao Mestre Jesus, e isso foi claramente revelado lá no contexto da paixão de Cristo, como está lá em Lucas 22, 33 e 34. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus lhe respondeu: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus conhecia Pedro. Jesus conhecia o mais íntimo de Pedro. Jesus conseguia ver o espiritual, aquilo que Pedro estava sofrendo. E ele sabia que Pedro ia fraquejar. Mas ele orava para que ele não fraquejasse na sua fé. E o que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, nesta noite, que as investidas do inimigo contra a igreja e os cristãos individualmente, eu e você, elas são tão reais hoje como na igreja primitiva. Na verdade, a igreja e nós cristãos, nós temos diante de nós um grande desafio, muito mais do que em qualquer outra época. E eu quero lembrar para você que na história de Israel e da igreja, vemos que era sempre nos momentos de maior dificuldade, era sempre nos momentos de maior aflição, que o poder de Deus se manifestava intensamente naquele povo. Mas, no entanto, para que esse poder se manifeste, para que esse poder fosse manifesto, era preciso que o povo de Deus o buscasse. Deus, ele não intervinha automaticamente. Deus, ele não agia se nós não o clamássemos, se nós não o chamássemos. E quando Israel começava a orar, e quando Israel começava a buscar a face de Deus, a revelação do Senhor trazia de volta o poder e restaurava a vitalidade espiritual, tanto de todos aqueles indivíduos, como também de toda a nação de Israel. No entanto, aquele povo, ele precisava se esforçar. E nós temos que desejar esse poder, igreja. Do contrário, nem eu, nem você, nós iremos recebê-lo. E as respostas de Deus, muitas vezes não são fáceis para nós. As respostas de Deus nem sempre são fáceis de nós aceitarmos. Às vezes exige de mim e de você uma tremenda dedicação da nossa parte. E um dos maiores segredos que nós temos aprendido ao longo desses anos de caminhada e das muitas provações que nós experimentamos e também de muitas decisões que nós tivemos que tomar e temos que tomar, é que sempre nós temos que confiar no Espírito Santo de Deus, buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Aquilo que em certo momento parece ser difícil, pode ser a porta para experiências sobrenaturais e profundas com Deus na tua vida. E nós não devemos temer, nós não devemos ter receio, nem preocupação em entrar por essa porta. Enquanto Satanás, o inimigo, está disposto a nos peneirar como trigo, Jesus está ao lado do trono de Deus, intercedendo ao nosso favor, igreja. Glória a Deus por isso. Romanos 8,34 nos fala: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Opa!
E mais, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus queridos, assim como Simão Pedro não estava sozinho, creia, você também não está sozinho. Assim como Simão Pedro estava ali sentado com os seus discípulos e Jesus olhava para ele e declarava que estava intercedendo por ele, assim também Jesus está olhando para você nessa noite, aonde você estiver, e Ele está intercedendo por você, para que você não fraqueje, para que você fique firme na fé. Mas caso você esteja se sentindo peneirado como trigo, tenha certeza que Jesus Cristo, como eu falei, está intercedendo ao Deus Pai, ao seu favor, para que você não desfaleça. E muitas vezes nós perguntamos assim: porque nós servimos a Deus, servimos a sua justiça, e ainda assim nós somos afligidos, ainda assim nós passamos por dificuldades, porque algumas coisas nos acontecem, nos causando dor, nos causando feridas profundas. Queridos, a nós olharmos para essa passagem que nós acabamos de ver, nós temos uma revelação fantástica do que ocorre no mundo espiritual. Pois há verdadeiramente uma guerra espiritual que eu e você, se nós não tivermos verdadeiramente buscando a palavra de Deus, a direção de Deus, nós não vamos conseguir ver. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, nos afirma, lá em Efésios 6, versículo 12: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Existe uma luta, existe uma guerra, amados, ao nosso redor. E talvez você não tenha o discernimento de que essa guerra está acontecendo com você. Mas deixa eu falar uma coisa para você: fique firme, porque mediante o tempo dessa luta, creia que você receberá poder e sairá vitorioso ou vitoriosa desta guerra. Amém? Você crê nisso? Meus amados, quando nós analisamos o poder que os cristãos tinham, né, na igreja primitiva, que lhe possibilitou conquistar praticamente toda aquela época, aquele mundo antigo para Cristo, nós percebemos que eles Jesus capacitou, Deus capacitou-os para localizar o inimigo e colocar o machado à raiz do problema. E assim, eles eram sempre bem-sucedidos em cumprir a tarefa que haviam recebido do Senhor Deus. E eu quero com você meditar a partir deste momento que os cristãos da igreja primitiva, eles tinham algumas perspectivas, eles tinham alguns objetivos. Como, por exemplo, eles reconheciam a existência dos espíritos malignos. Como está escrito lá em Efésios 06, de 1 a 12: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles tinham entendimento e reconheciam a existência de um poder maligno. E eles sabiam que esses espíritos, eles enganavam e controlavam as pessoas. Como nós podemos ver através da palavra. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciava o caminho da salvação.
Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Eles identificavam, através da direção de Deus, através da comunhão com o Espírito Santo, eles identificavam os espíritos que enganavam e controlavam as pessoas. Na igreja primitiva, eles entendiam e compreendiam que o inimigo desejava destruir a humanidade. E esse é o desejo do inimigo, muitas vezes para com nossas vidas. Como está escrito lá em João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E tem muitos cristãos que não têm esse discernimento. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, sabem que o inimigo está destruído, mas não entendem que ele vai fazer de tudo para tirar você dos caminhos do Senhor. E não pense que são com coisas ruins, não, são coisas fáceis, são coisas boas, são coisas que o mundo oferece, são coisas que estão na sua frente, e nós precisamos ter esse discernimento. Na igreja primitiva, aquele povo, aqueles homens e aquelas mulheres, eles sabiam que Cristo dera aos seus seguidores autoridade sobre todos os demônios. Como nós podemos ver lá em Lucas 9:1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, amém? E essa autoridade está no nome do Senhor Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 32 e 35, a palavra nos fala: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhes Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Meus queridos, a autoridade está sobre o nome Cristo Jesus. E essa autoridade está sobre você. Essa autoridade, ela foi derramada sobre você do momento que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E tinha mais, aquele povo, aquela igreja primitiva, ela reconhecia o inimigo. Elas não se atinham a resultados superficiais. Não, aquele povo, aquela igreja, ela vivia vigilante. E nós hoje, conhecedores da palavra, conhecedores daquilo que Deus quer para nós muitas vezes relaxamos. Muitas vezes nós nos ficamos tranquilos, achando que está tudo bem, assim como Pedro naquele momento onde Jesus estava levando a pregação, trazendo um discipulado para aqueles homens. Para Pedro estava tudo tranquilo, mas Jesus alerta aquele homem de que ele precisava se converter verdadeiramente, que ele precisava ficar vigilante. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 5, nos fala: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação.
Nós não podemos a nenhum momento baixar a nossa guarda, porque nós nos tornamos presas fáceis para tudo o que acontece aí no mundo lá fora. Aquela igreja primitiva também, ela localizava, ela via, ela olhava e identificava o inimigo e obtinha vitória sobre ele. Como nós podemos ver aqui em Apocalipse 20:10, o diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Nós precisamos saber que o inimigo já está derrotado. Nós precisamos saber que através de Cristo Jesus nós temos autoridade para repreender todo o mal. Mas nós precisamos estar vigilantes, igreja. Meus queridos, como nos dias da igreja primitiva, a igreja de Cristo hoje, a igreja de Cristo Jesus hoje, como um todo, e também os cristãos individualmente, nós devemos nos apropriarmos dessa armadura espiritual. Nós devemos voltar ao período apostólico para enfrentar todo o mal que há neste mundo. Se nós verdadeiramente desejarmos ganhar o mundo para Cristo. E trazendo aqui, meus amados, a metáfora, vamos dizer assim, dita por Jesus para nossas vidas, nós saberemos que o caminho para subir os montes, necessariamente nós precisamos passar pelos vales. A porta que conduz à glória, ela é estreita. E cabe a cada discípulo confiar de forma intensa no nosso Mestre Jesus. Não desistindo de crer, não abandonando a fé, relutando para nós ficarmos firmes em pé, diante de todos os obstáculos, diante de todas as ondas que poderão querer nos açoitar. Como está escrito lá em Hebreus 12, 1, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus Pai. Meu amado, eu quero dizer para você hoje, nesta noite, para você que talvez esteja passando por alguma tribulação, por algum problema que talvez você tenha que enfrentar, que assim como você e eu, independente do que nós estejamos passando, nós temos um intercessor que ora e que nos livra de todo mal. E mais ainda, que intercede para que a nossa fé não desfaleça. E nós temos um exemplo muito claro disso. Nós podemos falar um pouco de Jó, que era um exemplo de homem naqueles tempos tão difíceis. Jó era um homem honesto. Jó era um homem verdadeiro, íntegro e temente a Deus, mas ele foi peneirado, ele foi esmiuçado. Mas cada pedaço de trigo que caía daquela peneira no chão, cada grão que subia e descia ao ser sacudido, germinou milagrosamente, multiplicando de forma sobrenatural na vida daquele homem. Talvez agora, neste momento, você esteja pensando assim: meu Deus, como é que eu vou enfrentar esses problemas?
Como é que eu vou enfrentar aquilo que está vindo no meu caminho? Como é que eu posso enfrentar esse problema tão grande, essa dificuldade tão grande que está à minha frente? Eu quero trazer para você hoje como exemplo também Moisés. Está lá em Êxodo 3, 11 e 14. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Meus queridos, independente do que você tem a enfrentar, independente do que você está enfrentando, independente do problema que você tenha e que esteja à sua frente, deixa eu dizer algo para você: o eu sou está contigo. Não aquele que foi, mas aquele que é hoje. O eu sou, o nosso Deus. Ele vai te dar força, Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar, para que você tenha a capacidade de enfrentar todos os problemas e você continue firme na fé em Cristo Jesus. E muitas vezes, amada igreja, nós estamos com tantos problemas, muitas vezes nós estamos com tanto medo do que vem à nossa frente, que nós esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Eu creio que se você parar para pensar agora, neste momento, e você começar a buscar aquilo que Deus já fez na tua vida, oh, glória a Deus, assim como Ele fez comigo, assim como Deus já me livrou de tantas situações complicadas. Eu me lembro do acidente que eu tive, onde eu capotei o carro várias vezes, e depois que eu saí daquele carro, me tiraram, eu olhei para aquele carro e perguntei: Senhor Deus, como é que eu consegui sobreviver a isso? E tantas outras coisas que já aconteceram na minha vida, e eu tenho certeza que muitos milagres já aconteceram na sua vida, porque Deus estava te guardando. Mesmo antes de você aceitar Cristo como Senhor e Salvador, Deus já te guardava, Deus já cuidava de você. Assim Ele fez com Pedro. Ele chamou Simão, Simão. Ele não chamou Pedro, porque Pedro ainda não havia tido ainda uma transformação completa. Por isso Ele chamou naquele momento Simão, Simão. Então não se esqueça do que Deus já fez na tua vida. Lembre-se que até aqui nos trouxe o Senhor Deus. Nos trouxe com vida para que nós possamos glorificar o seu santo nome. Meus queridos, nele, mesmo nas noites mais frias, mesmo nas noites mais escuras, elas apontam para o raiar de um novo dia. Lembre-se disso. Porque Deus, Ele não desiste de nós. Mesmo que nós muitas vezes, e talvez você nesta noite pense estar sozinho, saiba você que Deus, Ele não desiste de você. E seria de estranhar, né, se nós, servindo a esse Deus, nós não fôssemos atacados. Pois as pedras, elas são atiradas certamente em árvores que dão frutos, e frutos saudáveis, para que estes caiam no chão. Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quero dizer mais uma vez para você que Jesus está contigo,
intercedendo para que a sua fé não desfaleça. Eu quero falar com você também que se diz cristão, que fala da palavra de Deus, que diz andar com Jesus, mas assim como Pedro se deixa levar pelas situações, pelas dificuldades, ou talvez deixando que as coisas do mundo entrem em sua vida, que você se converta verdadeiramente em Cristo Jesus e que você venha a fortalecer através do teu testemunho os irmãos que irão, com certeza, Deus colocar nos teus caminhos. Meus queridos, como eu falei no início da nossa ministração, hoje é o nosso primeiro domingo do mês e nós estaremos agora, a partir deste momento, você na sua casa, você estará celebrando a ceia do Senhor. E este momento é um memorial assim, que nós precisamos ter a maior alegria e felicidade de nós participarmos. Celebrando a ceia do Senhor, nós estamos renovando a aliança com Cristo, declarando que através do sacrifício da cruz, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos fortalecer todos os dias. Nós precisamos, em nome de Jesus, meus amados, através da palavra, nos alimentarmos todos os dias. Nós precisamos alimentar essa nova criatura. Nós precisamos nos alimentar da palavra a todo momento, para que nós não venhamos a nos fraquejar na fé. Os meus amados têm visto que a todo momento eu venho tomando um copo d'água. Aqui tem água. E eu sei a necessidade da água para o meu corpo. Eu preciso tomar esta água a todo momento para que eu possa a todo momento ser hidratado. E se eu deixar de tomar essa água, com certeza eu poderei cair, eu poderei ter alguma enfermidade. Da mesma forma é você. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa receber todos os dias essa água que transforma, que nos dá força, que nos mantém em pé. Então eu gostaria, em nome de Jesus, que você, neste momento, que você se colocasse em pé. E eu sei que você já separou o seu vinho e o seu pão, e nós estaremos agora juntos abençoando esse vinho e esse pão que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E após a bênção pastoral, você vai estar junto com a sua família, celebrando a ceia, renovando essa aliança de estar firme na presença de Cristo Jesus. Amém? Pegue seu pão, pegue esse pão, pegue esse vinho, se coloque de pé. Nós estaremos orando agora e consagrando em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste momento, Senhor, nós somos gratos por mais esta Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque, como a Tua palavra disse, Senhor, Tu tens intercedido por nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida íntegra na Tua presença, para que nós possamos, Senhor, ser restaurados, renovados através da Tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, a nos fraquejar na fé, Senhor. E, Senhor, neste momento, Senhor, nós como servos fiéis, obedientes à Tua palavra, Senhor, nós queremos, Pai, consagrar este pão e este vinho que simbolizam, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, que foram ali, Senhor, derramados naquela cruz, que foram ali, Senhor, machucados, que foram ali, Senhor, moídos naquela cruz, para que nós pudéssemos, Senhor, através da Tua graça, através da Tua misericórdia, nós temos a certeza de salvação através do perdão de nossos pecados. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro este pão e este vinho, e que esse momento, Senhor, em cada casa, Senhor, haja renovação de aliança na Tua presença. Eu declaro, Senhor, o
Teu Espírito Santo presente de forma sobrenatural em todas as casas, em todas as residências e todo lugar que aqueles que estão neste momento, Pai, recebendo essa oração, recebendo-se esta palavra. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você, mesmo aí onde você está de pé, nós vamos estar encerrando esse nosso culto, adorando e glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa noite tão especial, agradecendo a Ele por Ele estar a todo momento nos guardando e intercedendo por nós. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e você fechasse os seus olhos, e nós vamos estar agora adorando e cultuando ao Senhor através deste louvor. E você, neste momento, você vai aproveitar, e se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser aproveitar este momento e ceiar com a sua família, renovando a aliança com Deus, dizendo a Ele: Senhor, como eu sou grato, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, eu estou passando por momentos, Senhor, de aflição. Senhor, eu estou passando, Senhor, por tribulações, Senhor. Mas eu sei, Senhor, agora que através desta palavra, eu sei que Tu intercedes, Senhor, por mim e pela minha família. Cristo em Ti se revelou. Glória nós te damos, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, eu intercedo como sacerdote, Senhor, desta igreja. Senhor, nós estamos passando, Senhor, por momentos tão difíceis, Senhor, onde nós estamos reclusos em nossas casas, onde nós estamos, Senhor, sofrendo, Senhor, com essas enfermidades, Senhor. E eu venho, Senhor, interceder como pastor desta igreja, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que neste momento estão nos hospitais sofrendo, que nesse momento, Senhor, estão nas UTIs, Senhor, estão acamados, acometidos dessa enfermidade, aqueles, Senhor, que estão desenganados, aqueles, Senhor, que estão desesperados, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, com a Tua provisão, que o Senhor entre, Senhor, com a cura, com a restauração, que o Senhor entre, Senhor, com refrigério, Pai querido. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, nessa linha de frente, os enfermeiros, aqueles que estão ali, os auxiliares, os médicos, aqueles que estão, Senhor, responsáveis pela limpeza, pela higienização daqueles locais. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão afastados de suas casas, cuidando, Senhor, orando, intercedendo por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha guardá-los, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecê-los. Eu te peço, Senhor Deus, também por aqueles que perderam, Senhor, os seus parentes, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, Senhor. Entendemos que a Tua vontade foi feita, Senhor, e a Tua vontade ela é perfeita, ela é boa e agradável. Nós pedimos, Pai, que venha o refrigério, que Tu venha consolar, Senhor, cada família neste momento de dor, nesse momento de choro. Eu te peço, Pai, por todos aqueles que estão, Senhor, acompanhando este canal, em todos os lares, em todos os cantos deste mundo, Senhor, que o Senhor venha fortalecê-los, que eles venham ter entendimento, Senhor, de verdadeiramente, Senhor, ter uma vida transformada, de verdadeiramente, Senhor, te receber como Senhor e Salvador, de verdadeiramente, Pai, se livrar de todos os maus, verdadeiramente, Senhor, ter o discernimento que é uma luta espiritual, que é uma luta entre o bem e o mal, e nós precisamos ter discernimento, Senhor, para sermos vencedores em Cristo Jesus. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o nome sobre todos os nomes. Nós declaramos, Senhor, que nós te amamos, Senhor Deus. Nós declaramos que Tu é o nosso Senhor, Cristo Salvador. No nome de Jesus, o nosso Rei.
Muito obrigado, Senhor, poderoso Tu és. Nós declaramos, maior do que tudo, o nome sobre todos os nomes, o Criador de tudo, de todos. E nós nos prostramos, Senhor, mediante a Tua graça e o Teu poder. Tu és invencível, Senhor. Na Tua presença nós somos mais do que vencedores, Senhor Deus. Na Tua presença, Senhor, nós já somos vencedores, livres do mal, certeza de vitória, certeza de vida eterna. Nós somos gratos, Senhor Deus, por este momento, por mais esse culto. Nós abençoamos, Pai, a todos aqueles que estão conosco nesta obra maravilhosa, Senhor. Que nós possamos continuar firmes, proclamando o Teu Evangelho, declarando que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Senhor, eu abençoo a Tua igreja neste momento, Senhor. Que a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste novo mês que se inicia. E que o Senhor continue, Senhor, através da Tua misericórdia, intercedendo por cada um de nós, para que nós continuemos firmes, para que nós não nos fraquejemos na fé. Poderoso és Tu, Senhor. Poderoso és o Teu nome, Senhor, maior do que tudo, Senhor. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, o nosso Rei. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos aqueles que estão neste momento recebendo a Tua palavra. Obrigado a todos aqueles que estão acompanhando o nosso canal. Que possamos ter uma noite abençoada, que possamos ter uma semana próspera na direção do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvamos a Ti, Te glorificamos e Te exaltamos. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, meu amado, onde você estiver. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela Tua presença. Eu quero agradecer a você mais uma vez por estar conosco. E te pedir que você divulgue nosso canal. Divulgue para que nós possamos levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Que assim como você recebeu essa paz que excede todo o entendimento que vem através de Cristo Jesus, você possa também levar a outras pessoas. Que nós possamos se converter verdadeiramente e que nós possamos, através do nosso testemunho, levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Amém? Tenham todos uma noite abençoada e que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Uma boa noite. Obrigado a todos. Essa casa é sua casa.